Leitura do livro Lázaro Redivivo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X. Capítulo 20. Ouvindo o Mestre. José de Arimateia, distinto cavalheiro de Jerusalém, não era um amigo de Jesus à última hora. Efetivamente, não podia aceitar de pronto as verdades evangélicas e nem comprometer-se com a nova doutrina. Ligado a interesses políticos e raciais, continuava atento às tradições judaicas. Embora observasse carinhosamente o apostolado divino, sabia orientar-se com elegância e defendia o Nazareno, aparando acusações gratuitas. Impossível considerar Jesus mistificador. Conhecia-lhe de perto as ações generosas. Visitara Cafarnaum e Betsaida reiteradas vezes, e dono de um coração bem formado, conduía-se da sorte dos pobrezinhos. Em muitas ocasiões, examinara possíveis modificações do sistema de trabalho para beneficiar os servidores da gleba. Afligia-o observar criancinhas desprotegidas e nuas ao longo das casinholas humildes dos pescadores. Por isso, a presença do Messias Nazareno em derredor das águas confortava-lhe o espírito sensível e bondoso, porque Jesus sabia inspirar confiança e despertar alegria no ânimo popular. Não podia segui-lo na posição de apóstolo, mas estimava-o sinceramente na qualidade de amigo fiel. Admirador desassombrado, José não suportava a tentação de apresentá-lo aos amigos prestigiosos e influentes. Não era o propósito propagandístico em sentido inferior que o animava em semelhantes impulsos. Desejava, no fundo, que todos conhecessem o Mestre e o amassem, tanto quanto ele mesmo. Jesus, porém, se não deixava de atender aos irmãos humildes que lhe traziam os filhos da necessidade e da desventura, não podia endossar os entusiasmos dos amigos que lhe traziam os filhos da fortuna e do poder. Em razão disso, o seu valoroso admirador de Jerusalém muitas vezes sentiu estranheza em face do procedimento do mestre, que se retraía com discrição singular. Os sacerdotes do templo e autoridades farisaicas invariavelmente sentiam-se honrados com a apresentação de romanos ilustres. Mas Jesus era diferente. Guardava uma atitude respeitosa, com admirável economia de emoções e palavras, quando em contato com os poderosos da terra. Ele, que se revelava alegremente aos pequeninos abandonados, mantinha-se fundamente reservado ante as autoridades intelectuais e políticas, como se fortes razões interiores o compelissem à vigilância. Conta-se que certa vez, quando se abeirava do lago, em companhia de Simão Pedro, no radioso crepúsculo de Cafarnaum, eis que lhe aparece José de Arimateia, de súbito, fazendo acompanhar de 3 amigos, que pela vestimenta denunciavam a condição de áulicos imperiais. O prestimoso israelita adiantou-se e, depois de cumprimentar cordialmente o mestre, junto de Simão, apresentou-lhe os companheiros. Este é Pompônio Comodiano, patrício notável, com funções de assessor do gabinete do prefeito dos pretorianos. Tem sob sua responsabilidade o interesse imediato de inúmeras famílias de servidores do império. E como se quisesse comover o Nazareno, continuava: muitas criancinhas dependem de suas providências e pareceres. Jesus cumprimentou no gesto amigo e José passou a outro.
Este é Flávio Graco Arcúcio, que estou admirado e cuidadoso, que se responsabiliza por serviços financeiros, desempenhando igualmente funções de juiz criminal. Grandes trabalhos desenvolve no setor da autoridade administrativa, sendo obrigado a trabalho incessante, como elevado servidor do bem público. O mestre repetiu a saudação e o amigo apresentou-lhe o último. Este é Quintiliano Agrícola, patrício ilustre, que desempenha as funções de legado do imperador em trânsito na província. Já prestou relevante serviço em Aquitânia, noutro tempo, e agora dirige-se a Roma, onde prestará relatórios verbais do que observou entre nós, achando-se à frente de importantes responsabilidades referentes ao bem-estar coletivo. O mestre saudou e manteve-se em respeitoso silêncio. Os romanos, que tanto ouviram falar nos prodígios dele, guardavam-no sob o olhar curioso e penetrante. Alguns minutos passaram, pesadíssimo, até que Pompônio exclamou, depois de alijar pequenina folha seca que o vento lhe depusera na túnica. É muito diferente dos nossos magos. É grave e triste. Sim, acrescentou Arcúcio. Minha feiticeira do esquilino sente prazer quando lhe dirijo a palavra. Este, porém, não justifica o renome. Nota: Esquilino, uma das 7 colinas de Roma. Na porta de Ostia, aduziu Agrícola, pedante e sarcástico. Temos o nosso adivinho, que me oferece revelações e sinais. Nota: Porta de Ostia, balneário da Itália, perto da foz do Tibre, no local do porto, hoje desaparecido, da antiga Roma. É um feiticeiro admirável. Faz-nos predições absolutamente exatas e conhece todos os acontecimentos de nossa casa, embora se mantenha a grande distância. Não faz muito tempo, descobriu o paradeiro das joias de Odúlia que alguns escravos ladrões haviam depositado nos aquedutos. Movimentava-se a opinião dura e franca dos romanos dominadores, quando José de Arimateia, desejando uma explicação do Messias, interpelou em tom afável: Não tem o mestre algum sinal para os nossos amigos? Jesus fixou nos visitante o olhar muito lúcido e respondeu: Já receberam eles o sinal da confiança do Pai, que lhes conferiu, por algum tempo, os cargos que ocupam. Admirados com a inesperada resposta, os patrícios multiplicaram as perguntas. Queriam demonstrações sobrenaturais, desejavam maravilhas. O mestre, porém, depois de ouvi-los com sublime serenidade, ergueu a voz, que eles não ousaram interromper, e falou: Romanos, em verdade, há feiticeiros que fazem prodígios e magos que distraem os ossos dos humanos, indiferentes ao destino de sua própria alma. Eu, porém, não vos trago entretenimentos passageiros, e sim a solução de interesses eternos, do espírito que nunca morre. Para diversões e prazeres inúteis, tendes os vossos circos, cheios de dançarinos e gladiadores. Se desejais, contudo, a revelação viva de que sou portador, examinai primeiramente até onde vos comprometereis com César, a fim de servirdes efetivamente a Deus. Em seguida, fez longa pausa, que os circunstantes não cortaram, e concluiu: Em verdade, porém, vos afirmo
que se cumprirdes desde agora os deveres referentes aos títulos com que vós apresentais, servindo conscientemente a justiça e atendendo aos interesses do bem público, na compreensão fiel das graves responsabilidades que assumistes, estareis com o Pai, desde hoje, e o Pai estará em vós. Os presentes entreolharam-se espantados. E quando retomaram a palavra, o Messias Nazareno já se havia despedido de José de Arimateia e atravessava as águas do grande lago, em companhia de Pedro, em busca da outra margem.